Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre reconstrução de orelha em adultos. E por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque eu recebi uma dúvida de uma esposa de um paciente que sofreu um trauma. E aí ele já é um senhor de idade, ele perdeu uma parte dessa orelha e ele queria saber se era possível fazer a reconstrução da orelha. Ele já tinha feito uma prótese parcial, ele não tinha gostado do resultado da prótese e ele queria fazer a cirurgia definitiva. Então ela me perguntou, mandou um e-mail para mim e perguntou se isso era possível na idade dele. Eu não lembro agora a idade dele, mas ele já tinha alguma idade. E é muito frequente a gente ter traumas de orelha em adultos em que você sofre ou um acidente de carro, ou uma facada, uma briga, uma luta, mordida humana, isso acontece. Nos pacientes de mais idade, um tumor de pele, um carcinoma basocelular, um espino celular, que você tem que fazer uma ressecção, uma retirada de um grande segmento da orelha e você faz uma amputação dessa orelha cirúrgica para tratamento de uma tumoração de pele. Então existem diversas formas em que um adulto pode vir a perder um segmento da sua orelha. E aí a dúvida é o que fazer nesse momento em que você perdeu esse segmento da orelha. Seja ele cirúrgico por um tumor, seja ele traumático por um acidente, o mais importante é paciência nesse momento inicial em que você tem que esperar essa orelha cicatrizar. Você não pode fazer uma reconstrução imediatamente após um trauma ou após uma ressecção cirúrgica, você deve esperar um tempo para que esse tecido cicatrize. Normalmente de 3 a 6 meses, idealmente 6 meses. 3 meses ainda pode estar em processo inflamatório de cicatrização. Passados esses 6 meses, com toda a cicatrização, retração daquele tecido, a gente vai fazer então uma avaliação do que a gente pode fazer para reconstruir aquela orelha. Normalmente os segmentos traumatizados costumam ser os segmentos superiores, que são os segmentos mais soltos da cabeça, mais sujeitos a sofrerem trauma. E aí a gente precisa fazer a reconstrução que é muito semelhante à reconstrução que a gente faz para as crianças que nasceram sem a orelha ou com aquela orelha pequenininha, que é chamado de microtia. A gente faz então uma retirada das cartilagens das costelas e faz o remodelamento do arcabouço desse segmento que foi perdido e faz então a cirurgia colocando esse arcabouço para devolver o contorno da orelha e ele fica sepultado num primeiro momento embaixo dessa pele retroauricular, atrás da orelha, e num segundo tempo a gente faz então a elevação, a gente solta essa orelha reconstruída da cabeça e faz um enxertinho de pele na região posterior para a gente voltar a ter esse sulco que a gente tem entre a orelha e a cabeça, o sulco retroauricular. Então é possível realizar a cirurgia em adultos. A diferença é que a cartilagem das costelas, quanto mais idade tem o paciente, mais rígida ela tende a uma calcificação no idoso. Então, óbvio que a cirurgia numa criança vai ter uma cartilagem mais flexível, no adulto ela já vai ter uma cartilagem mais rígida. E o que isso implica em relação ao resultado? A flexibilidade da orelha que a gente vai criar. A orelha no adulto, reconstruída no adulto, ela tende a ser mais firme, mais rígida do que a orelha que a gente faz numa criança, em que a cartilagem é ainda um pouco mais maleável. Em termos de técnica cirúrgica, também é um pouquinho mais difícil de modelar uma cartilagem já mais dura, com uma tendência à calcificação. Então ela dá um pouco mais de trabalho para o cirurgião, mas é completamente factível e é uma cirurgia que é relativamente tranquila de ser feita. Em termos de complicações e problemas dessa cirurgia, se é uma cirurgia grande, complexa, vai depender do tamanho do segmento que a gente tem que reconstruir. Quanto maior o segmento perdido, maior o segmento que a gente tem que reconstruir, maior vai ser a cirurgia, a quantidade de cartilagem de costela que a gente vai precisar e a dificuldade do arcabouço que a gente vai ter que fazer. Em termos de dor de pós-operatório, tem um corte na região torácica, de onde a gente retira, né, a cartilagem doadora. Pós-operatório um pouquinho mais doloroso e vai ter a cicatriz também na região da orelha reconstruída. De vantagem em relação à prótese, por exemplo, é a tendência de ter um resultado autólogo, autógeno, né, do próprio corpo, que é um resultado que tende a ser mais duradouro, não precisa ficar refazendo como no caso das próteses. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho das notificações para você receber os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!